Júpiter é uma estrela fracassada? E o que aconteceria se realmente se tornasse uma? Não é raro, principalmente na web, ainda encontrar artigos de astronomia afirmando que o planeta Júpiter deveria ser considerado uma estrela fracassada. Ou seja, um corpo celeste cuja massa quase permitiu desencadear reações de fusão nuclear, mas falhou em fazê-lo. Então será que é verdade esta afirmação? Vamos descobrir juntos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Essa simples atitude ajuda demais o nosso canal. Com toda a probabilidade, essa é uma crença nascida no final dos anos 1970, quando foi descoberto que Júpiter irradia cerca de 1,5 vezes a quantidade de calor que recebe do Sol para o espaço. Isso pode ter levado à sugestão de que em algum momento o planeta pode ter produzido calor por fusão nuclear, calor que teria sido parcialmente conservado pela inércia térmica. Mas se esse fosse realmente o caso, como é que Saturno, que tem uma massa 3 vezes menor que a de Júpiter, consegue emitir até 2,5 vezes o calor que recebe do Sol? De fato, é impossível que um corpo celeste com uma determinada massa emita mais calor do que outro com uma massa maior. E de fato, a explicação para o fenômeno é outra. A estrutura interna de Júpiter consiste em várias camadas. Abaixo da atmosfera gasosa, encontramos uma camada de hidrogênio líquido e hélio, uma de hidrogênio metálico e um núcleo sólido cuja composição ainda é incerta. Na primeira camada, o hélio, por ser mais pesado, tende a descer, empurrando o hidrogênio para cima. Isso resulta em uma liberação de energia gravitacional, e portanto, de calor. No caso de Saturno, por estar mais distante do Sol é mais frio, a agitação devido aos movimentos térmicos é menor, e portanto, o hélio afunda mais facilmente. Daí a maior intensidade de calor emitida pelo planeta. Resumindo, Júpiter é um planeta muito normal. Estrelas fracassadas são outra questão. Mas temos certeza? A diferença entre um planeta gasoso massivo e a menor estrela que conhecemos é realmente tão grande e intransponível? Embora haja um limite mínimo, abaixo do qual falamos de um planeta, e um limite máximo, além do qual falamos de uma estrela, na realidade esses limites ainda estão sendo definidos. E entender a verdadeira natureza de um objeto celeste não é de forma simples. Porém, sabemos que a menor estrela conhecida em nossa galáxia se chama EBLMJ0555-57AB, e é uma anã vermelha pertencente a um sistema triplo localizado a cerca de 630 anos-luz da Terra na constelação de Pictor. Dada sua pequena massa, menos da metade da massa solar, tal estrela não pode desenvolver altas pressões no interior, e portanto, as reações nucleares desencadeadas no núcleo produzem apenas uma modesta quantidade de energia. Precisamente por causa do extremo baixo gasto de sua combustão, essas estrelas têm vidas extraordinariamente longas, vivendo há centenas de bilhões de anos, são calculados para as menores delas. Como a idade do universo é de cerca de 13 bilhões de anos, isso significa que até agora nenhuma anã vermelha foi extinta, todas estão no universo desde o seu início. Como a área de superfície dessas estrelas é muito pequena, as perdas de radiação da energia restante são extremamente lentas e, portanto, mesmo depois que todo o hidrogênio for usado, uma anã vermelha continuará a emitir uma luz cada vez mais fraca e lentamente desaparecerá de vista completamente, agora se transformando em uma anã negra invisível e gelada. Resumindo, EBLM é uma estrela muito pequena, com massa suficiente para desencadear a fusão do hidrogênio em seu núcleo,
de acordo com os modelos atuais de evolução estelar. Seu diâmetro é de 120 mil quilômetros, nem um décimo do Sol, e ainda menor que o diâmetro equatorial de Júpiter, que é de 143 mil quilômetros. No entanto, ela brilha e emite luz. E Júpiter não. Então, você imediatamente se pergunta, por que Júpiter, que é ainda maior, permaneceu um planeta e não se tornou uma estrela? A resposta curta é esta: Júpiter é maior em tamanho, mas não tem massa o suficiente para desencadear o processo de fusão nuclear e a transformação de hidrogênio em hélio dentro dele. Para que isso aconteça, de fato, um objeto deve ser suficientemente massivo e quente o suficiente para que os átomos individuais superem as forças repulsivas e se compactem. E se esta minúscula anã vermelha consegue acender sua fornalha nuclear, é porque, apesar de seu pequeno tamanho, ela possui uma massa que é cerca de 85 vezes a massa de Júpiter, apenas o valor mínimo para um globo de gás conseguir comprimir seu núcleo de tal forma, tanto que aquece até o ponto de fusão nuclear. Mas espere um minuto. Como ele é 85 vezes mais massivo que Júpiter enquanto é menor? E aqui a resposta só pode ser imediata. Consegue pelo incrível valor de sua densidade, que é de 188 gramas por centímetro cúbico. E você quer saber por que chamamos esse valor de incrível? Bem, basta apenas pensar que a densidade da nossa Terra, que também é a mais alta do Sistema Solar, é de apenas 5,5 gramas por centímetro cúbico, enquanto a de Júpiter é realmente muito baixa, apenas 1,3 gramas por centímetro cúbico. Tudo isso significa apenas uma coisa: Júpiter só poderia se tornar uma estrela se sua massa repentinamente se tornasse 85 vezes maior do que a massa que possui agora. Existe alguma chance de isso acontecer? No mundo real, absolutamente não. Mas no mundo da ficção científica do grande Arthur Clarke, como veremos a seguir, aconteceu de verdade. Existe, no entanto, uma rota decididamente mais viável para Júpiter se tornar uma estrela de qualquer maneira, a de tentar se tornar uma anã marrom. Ou seja, um objeto subestelar cuja massa é insuficiente para ser capaz de desencadear a queima nuclear do hidrogênio, mas o suficiente para desencadear a do deutério, que é um isótopo mais leve do hidrogênio. Os astrônomos acreditam que, normalmente, uma anã marrom tem uma massa entre 13 e 80 vezes a massa de Júpiter, mas quais são os limites precisos, ainda é um tanto debatido. Anãs marrons, elas podem aparecer como planetas, mas se formam como estrelas, ou seja, colapsam diretamente de uma nebulosa inteira de hidrogênio molecular, e não do acúmulo de material no disco ao redor de uma estrela. O limite mínimo de massa para poder falar de uma anã marrom é 13 massas jupiterianas. Ao atingir as 13 massas começa a queima do deutério. Após 65 massas jupiterianas, por outro lado, a fusão do lítio também ocorrerá. Deutério e lítio, no entanto, são dois elementos encontrados em pequenas quantidades dentro de uma anã marrom, portanto a produção de energia é extremamente limitada no tempo, e o destino desses corpos celestes é um resfriamento lento e gradual. Conhecemos anãs marrons com temperaturas superficiais em torno de 2000 graus Celsius e outras, evidentemente mais antigas, que mal chegam a 200 graus Celsius. Resumindo, se Júpiter quisesse se contentar em se tornar uma anã marrom, teria que aumentar sua massa em apenas 13 vezes. Embora de forma muito modesta, começaria a emitir luz e calor e lentamente conseguiria aquecer o ambiente planetário em sua vizinhança. Isso poderia ser feito? Mais uma vez, a resposta é não. De fato, onde poderíamos encontrar 12 outros globos de matéria tão massivos quanto Júpiter? No entanto, como mencionamos há pouco, Arthur Clarke nos deixou algo para escrever sobre isso. Você se lembra dessas palavras? Todos estes mundos são seus, exceto Europa. Não tentem aterrissar lá. Isso é dito no filme de 2010, Uma Odisseia no Espaço 2.
Do qual outro filme foi baseado? O ano em que faremos contato, onde Júpiter se transforma em uma estrela, embora com a ajuda de bilhões de monólitos alienígenas que aumentam a densidade do planeta além do ponto crítico. Dessa forma, o ex-planeta gasoso começa a irradiar energia, e é graças a esse milagre científico que os 4 satélites de Júpiter de repente se tornam mundos prontos para colonização por humanos. Claro, isso é apenas uma boa ficção científica, até porque aumentar a massa de Júpiter pode ter algumas desvantagens desagradáveis no sistema solar. Vamos tentar descobrir quais, imaginando que de alguma forma conseguimos aumentar a massa de Júpiter em 85 vezes e iniciar a reação nuclear. Aumento de tamanho. Como resultado da compressão dos materiais em direção ao centro, o diâmetro aumentaria de fato apenas 20%. Teríamos assim uma anã vermelha com 170 mil quilômetros de diâmetro e 300 vezes menos luminosa que o Sol, e como Júpiter está 4 vezes mais distante de nós do que o Sol, teríamos um aumento de energia aqui na Terra igual a apenas 1/5 de milésimo do que recebemos do Sol. Na prática, não experimentaríamos nenhuma mudança de temperatura. Em vez disso, haveria consequências definitivas para o brilho da estrela, que apareceria em nossos céus noturnos 80 vezes mais brilhante que a lua cheia. O que significa que a noite seria apagada por longos períodos do ano. E isso teria enormes repercussões nos hábitos noturnos dos animais superiores, privados da capacidade de caçar ou de se esconder adequadamente. O fitoplâncton subitamente seria capaz de crescer sem interrupção, alterando o equilíbrio do ecossistema marinho. As estrelas só seriam vistas poucas vezes por ano, e a observação astronômica conduzida da Terra cessaria, assim como a migração noturna de certas espécies de pássaros. Mas tudo isso não seria nada comparado às catastróficas mudanças gravitacionais que resultariam da repentina transformação de Júpiter em estrela. O maior perigo no imediatismo não viria das mudanças nas órbitas percorridas pelos planetas, que seriam sentidas apenas ao longo de vários séculos, mas no caos que a enorme massa da anã vermelha traria para o frágil equilíbrio do cinturão de asteroides. Na verdade, o cinturão de asteroides é atualmente governado e mantido unido pela própria influência gravitacional de Júpiter. Se a massa de Júpiter fosse aumentada em quase 100 vezes, os bilhões de objetos que compõem o cinturão, atualmente orbitando o Sol como pacíficos rebanhos de bisões, seriam transformados em uma horda caótica de animais enlouquecidos. Muitos seriam atraídos para o sistema solar exterior e impactariam os gigantes gasosos sobreviventes, Saturno, Urano e Netuno, destruindo e espalhando todas as suas luas. Outros seriam direcionados para o interior do sistema solar, onde bombardeariam e novamente reduziriam os planetas rochosos, incluindo a nossa Terra, a massas informes, quase líquidas. Todos os objetos maiores do sistema solar seriam devastados pelos golpes desse bilhar cósmico enlouquecido, e com o tempo, os planetas restantes seriam ejetados ou desviados para órbitas muito mais amplas, capazes de circundar o baricentro comum das duas estrelas. Tudo isso ocorreria, é claro, se a mudança de Júpiter entre planeta e estrela fosse instantânea. Seria diferente se o sistema solar já tivesse formado um sistema estelar binário. Nesse caso, toda a formação planetária e a evolução da vida teriam tomado diferentes caminhos. E provavelmente não estaríamos aqui falando sobre isso agora. Júpiter, portanto, não é uma estrela fracassada. Nunca chegou nem perto de se tornar uma estrela, mesmo que fosse uma pequena anã marrom, não era para ser uma, e nunca teve a menor chance. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!